Olá, amigo cooperado Capu. Sou Múcio Souto, vice-presidente da Capu. Estamos com um projeto novo, que é o CapuCast. É um programa feito de informações que são úteis para vocês, cooperados. Aqui as informações elas são diretas da fonte. O nosso intuito aqui é que vocês tenham o máximo de informações sobre tudo o que acontece na cooperativa, os nossos serviços, os nossos produtos, os nossos projetos. E hoje, iniciando esse projeto, nós temos a honra de receber o Anderson, que é o gerente geral da nossa fábrica de nutrição animal. O Anderson, que é zootecnista, já está aqui na nossa região há muitos anos. E eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouco da história dele aqui no Unaí e na Nutrição Capu. Múcio, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acredito que vai ser um programa que ele vai ficar aí cada vez mais cotidiano na vida dos nossos cooperados, levando informações, como você bem disse, para que eles possam melhorar a sua vida produtiva, a sua propriedade, através de informações do seu cotidiano mesmo, do seu dia a dia da cooperativa. Bom, eu me chamo Anderson José de Oliveira, estou na Capu há 16 anos, vim para cá em 2010 com o objetivo de trabalhar na Capu Nutrição Animal. Na época ainda, a fábrica ainda bem menor do que é hoje, que todos conhecem, com o objetivo da gente estar desenvolvendo as nossas linhas de produtos, as nossas linhas de espécie de produtos, e que a gente pudesse levar soluções para os cooperados da Capu e também que a gente pudesse abrir novas espécies, novas regiões de trabalho. E eu acho que, assim, dentro desses 16 anos, a gente conseguiu ter alguns sucessos sucessivos, A fábrica ela vem crescendo ano após ano, inclusive agora passando por uma modernização, que nós vamos estar conversando um pouco mais, e eu me sinto muito feliz em fazer parte da Capu. Eu todos os dias, quando eu saio para trabalhar na Capu, eu saio com uma alegria imensa. E eu tenho certeza que todos que compõem a equipe da Capu Nutrição fazem com o seu mesmo gosto, com o seu mesmo dia a dia, com a satisfação de fazer parte dessa Capu. Capu, aonde a gente vai, a gente ouve falar bem, Os produtos da nutrição animal. Eu estive em Belo Horizonte, encontrei com o pessoal e falando bem dos nossos produtos, da nossa ração, que chega a 600 quilômetros daqui e chega com qualidade, com preço competitivo. Falando de produtos, nós estamos aí já no mear das águas, E só que esse ano as chuvas atrasaram um pouco e acabou que essa transição ela protelou, um certo tempo. Sim. Dentro da nossa linha de produtos, eu vejo que o nosso time, Você como gerente orienta muito o nosso time da nutrição animal a estar posicionando os produtos da forma correta para o nosso produtor. Qual é a importância do produtor quando ele está usando um produto da seca, quando começa as águas que a pastagem já se estabeleceu? Qual é a importância dele rever esse produto e passar a usar um outro produto que é recomendado para as águas? Explica isso de uma forma bem objetiva para o nosso produtor, para que ele entenda o ganho que ele tem em relação a isso. Essa questão que você trouxe para a mesa é uma questão muito sensível no cotidiano do produtor, onde ele vai fazer essa tomada de decisão de qual produto utilizar na estação seguinte, em qual momento utilizar, eu já tenho pastagem, eu não tenho pastagem, mas fato é, quando nós sentamos para fazer uma formulação de um produto, o que nós utilizamos? Nós utilizamos a média da nutrição que esses animais têm naquele período, então, ou seja, a base nossa é a pastagem, seja ela para pecuária leiteira ou a pecuária de corte. Então, a gente tem um comportamento dessa forragem muito distinto, analisando o período das águas e o período da seca. E ela também muda ao longo do período das águas, à medida que a planta vai tendo seu amadurecimento fisiológico e também durante o período da seca. Então, ou seja, quando nós sentamos para formular, quando eu penso num produto para o período das secas, um exemplo, um proteinado, Qual que é a minha limitação que eu tenho nessa forragem no período da seca? Ela vai estar pobre em proteína e vai estar riquíssima em fibra. Então, para ela ter uma boa digestibilidade dessa fibra, eu preciso ter uma boa fonte de PDR. Ureia é a mais conhecida delas, por isso que a gente utiliza um suplemento mineral proteico.
Quando eu penso no período das águas, é exatamente o contrário. O que eu não tenho de problema nessa pastagem é falta de proteína. Pelo contrário, muitas das vezes a gente encontra até uma possibilidade de uma pastagem super adubada, chegando até um excesso de proteína. E eu tenho uma deficiência de energia nessa pastagem. Essa questão dos minerais também muda bem o comportamento no período das águas e no período da seca. Então, sendo assim, quando eu mudo de estação, obrigatoriamente eu preciso mudar a categoria de produto. Um exemplo de um produto consolidado nosso aqui para o período das secas é um Quilambe Pro Seca ou então um Quilambe Pro 40, temos outras opções também. Quando eu vou para o período das águas, eu já tenho que pensar num Quilambe Proteico Energético, num Quilambe Pro Ganho, num Quilambe Verão. Para quê? Para que eu faça o melhor ajuste. E isso eu estou falando de dinheiro no bolso do produtor. Quando eu utilizo o produto da forma correta, na estação correta, para a categoria correta, eu tenho o meu ganho maximizado e eu tenho uma redução de custo por arroba produzida ou por litro de leite produzido. E o produtor tem que fazer essa conta sempre, né, Anderson? Porque as margens estão cada vez mais curtas, né? E se o produtor não fazer uma boa gestão desses números, acaba que ele tem prejuízo. Exatamente, Múcio. E assim, o que eu vejo muito do produtor? Essa decisão ela é difícil dele tomar ela, né? Qual produto utilizar? Por isso que a Capu ela coloca à disposição dos nossos cooperados um corpo técnico muito bem treinado, com a sequência de treinamentos que vem ao longo dos anos, que ele está aí para ser consultado, para visitar a propriedade, não tem custo para o produtor. Essa parte dessa consultoria que vem aí, principalmente da Capu Nutrição Animal, eu costumo falar que é um custo de oportunidade, né? Ele está aberto a essa mesa de conversa, essa mesa de sugestões, de recomendações técnicas, e isso faz total diferença lá no resultado do produtor. Ele chega lá no período, por exemplo, de novembro, vai ser uma recomendação. Se ele voltar no período lá de fevereiro, talvez essa recomendação ela já vai ter que sofrer alguns ajustes, né? Então, esse trabalho que a Capu faz, com um corpo técnico especializado, são vários profissionais na área de zootecnia, especialistas na parte de nutrição, fazem total diferença. E isso, a Capu sai na frente. Eu não vejo isso em outras cooperativas, eu não vejo isso nem em empresas particulares do mercado. Um corpo técnico desse, uma linha tão extensa, né, para atender aí, literalmente de A a Z, o produtor, cada um tem sua demanda específica. Às vezes, o que você usa na sua propriedade não é o produto que vai dar certo na minha propriedade, não é o que vai dar certo, às vezes, no meu pai ou no meu vizinho. Né? Há uns anos atrás, você esteve lá me dando uma assistência e eu não esqueço de uma frase que você falou. Eu falei, Anderson, mas isso vai me dar resultado? Você falou assim, pode dar e pode fazer a conta, eu te garanto que dá o resultado. E realmente deu, né? Uhum. Quando você está falando da nossa equipe técnica, né? Sim. Quando você tem um corpo técnico, um profissional ali capacitado, isso passa muita confiança, né? Para o produtor. E naquele momento eu sentia aquela segurança em estar investindo em algo que eu não investia com tanta intensidade. E deu um resultado positivo e a partir daí você está sempre querendo mais, né? Exatamente. Eu falo assim, a gente adora a atividade, todo produtor adora a atividade que ele desenvolve, seja ela agricultura, seja ela pecuária, mas o objeto fim de toda atividade é o financeiro. Sim. É ter uma maior rentabilidade, é ter um sucesso na atividade, é crescer, às vezes adquirir uma propriedade vizinha, aumentar a sua extensão de terra, ter aquela satisfação, trazer um bem-estar para sua família através de uma rentabilidade maior. E isso a gente só consegue através de conhecimento. Hoje, a velocidade de informação que chega, de pesquisas, de busca por resultados melhores, é impossível um profissional se permanecer atualizado sem ele buscar uma atualização constante. Então, isso nós fazemos dentro da Capu. A Capu nos dá essa liberdade, né, da gente viajar, ir para congressos, trazer profissionais aqui, Unai, dar palestras para o nosso corpo técnico, dar palestra também para os nossos cooperados. A gente tem diversos eventos ao longo do ano que a Capu promove, isso faz total diferença. Você mesmo viu na prática, né? Sim, né, nós tivemos aí recente, né, na Agrotec, né, pessoas de peso, né, de nome na pecuária nacional, trazendo aí muita informação importante. Sim. E quando a gente fala desse peso da cooperativa, né, são 30 anos, né, de mercado, e o quanto a cooperativa amadureceu, né, para chegar nesse nível hoje. Sim. E qual é a importância? O que você vê hoje de um produtor que queira está iniciando a atividade, ou os que já estão e querem ter segurança? Qual é a segurança que a Capu passa nesse aspecto de segurança dos processos de produção e na segurança na recomendação lá na ponta, no campo?
Múcio, muito importante essa pergunta que você está fazendo, esse posicionamento, pelo seguinte, a Capu Nutrição Animal ela é uma referência a nível nacional no mercado de nutrição. E isso é de nosso cooperado, isso é de Unai, isso está aqui dentro, é da nossa cooperativa. Então, o cooperado, o que ele precisa fazer? Procurar realmente sair daquela conversa, às vezes, que circunda aos arredores aí de outras empresas, de outros posicionamentos, e buscar na cooperativa essa referência. Hoje a Capu ela investiu muito em controle de qualidade. Nós temos um laboratório bromatológico que ele é certificado pelo Ministério da Agricultura, que inclusive ele é utilizado pelo Ministério da Agricultura como um ensaio de proficiência, de qualidade, de análise dos processos que são feitos. Então todas as matérias-primas que chegam na Capu, elas só entram para o nosso parque industrial após as análises pertinentes de cada material, quando elas estão dentro do padrão. Caso aconteça de alguma matéria-prima estar fora do padrão, ela é rejeitada no nosso pátio. Da mesma forma, antes de um produto nosso elaborado sair para o campo, ele passa por todo um processo do controle de qualidade, amostras são coletadas durante o processo produtivo, são feitas as análises pertinentes em cada material e ele só é expedido ao campo quando ele atinge todo o objetivo que foi determinado dentro da formulação. Uma planta moderna, uma planta automatizada, onde não tem interferência da mão humana, a possibilidade do erro, talvez por um desgaste ou por um dia que um profissional poderia não estar naquele melhor dia, somos humanos, né? Hoje nós não temos essa possibilidade porque nós temos um sistema extremamente moderno que foi buscado aí como referência nas principais cooperativas e fábricas do sul do Brasil, isso tudo dentro da Capu. Então, assim, a Capu Nutrição Animal, ela além de ser referência, ela hoje desponta das principais cooperativas e empresas em produção do mercado nacional. E isso é da nossa cooperativa. Bacana. Vamos falar um pouco dos nossos produtos da nutrição? Bora. A Capu está com uma linha nova, né? Para o leite, né? Umas rações com proteína verdadeira. Fala um pouco sobre isso antes. Ô Múcio, o que é a modernização da nossa linha de produtos? Ela é sempre sensível ao como está o comportamento do mercado de precificação, de opções de matéria-prima e também do demanda de nossos cooperados, né? Eu me recordo muito bem que lá no ano de 2010 nós tínhamos ali 2 rações para vacas em lactação. À medida que a nossa região foi desenvolvendo, nossos produtores foram descolando em nível produtivo, houveram a necessidade de vir novos produtos para compor o nosso portfólio, para que a gente pudesse atender ali a todas as possibilidades, né? Recentemente, nós lançamos a nova Capu Leite, que é uma linha que vem à base de milho e soja em sua formulação, sem a presença de ureia na sua formulação, sem a presença de sorgo, e uma formulação que ela vem assim com custo-benefício excepcional e muito assim dentro da realidade que nós passamos aí recentemente no mercado de leite, né? A gente já vem agora o mercado apontando uma melhora já, o mercado futuro já apontando um cenário bem mais positivo, né? Mas ela é uma alternativa que ela vai permanecer em nosso portfólio. Nós temos outras linhas também, a consolidada linha Super Prêmio já, consolidada linha Prêmio AP, a linha Pro Leite, linha LAC, enfim, uma série de situações. Mas falando especificamente da nova Capu Leite, ela veio uma ração despontando com excelente custo-benefício, atendeu bem uma demanda dos nossos cooperados, dentro de um nível aí de indicação média, né? É sempre perigoso você fazer uma indicação média, mas aí vacas em média de até 20 litros de leite, talvez um pouco mais, ela desponta muito bem, podendo ser também utilizada para vacas de nível maior, de maior produção, porém necessitando alguns ajustes aí, já um acompanhamento técnico, podendo talvez necessitar de um núcleo tamponado, ou às vezes uma correção com algum tipo aí de gordura protegida, algum tipo de aditivo, mas enfim, ela veio uma ração que chegou, foi lançada há cerca de 60 dias e hoje já está com mais de 2.000 toneladas comercializadas para nossos cooperados. Muito bom. Você falou aí da produção, né, dos animais mais especializados, aí que ela pode ser utilizada para animais acima de 20 litros, é isso? Com a correção? Com a correção poderia sendo uma ração base, né? Sempre quando eu vou falar de uma vaca leiteira, eu não consigo olhar a vaca de uma forma isolada. Eu não consigo isolar a vaca de uma silagem ou de uma pastagem. Eu não consigo isolar ela de um bom suplemento mineral. Então, quando a gente olha o contexto, que eu penso em uma dieta, a dieta até a água, ela é importante nessa dieta. Se for uma água de baixa qualidade, uma água de um pH muito ácido, ela vai interferir no meu índice produtivo. Quando eu volto para a parte da ração, ela pode sim ser usada
como um ingrediente base da dieta. Mas aí eu vou ter a necessidade, lógico, de compor com caroço de algodão também, vou ter talvez a necessidade aí de uma segunda fibra, um feno, ou às vezes até um pré-secado, né? E alguns outros aditivos para complementar essa dieta. Ela não é impeditiva, porém não é a indicação inicial dela. A indicação inicial seria para rebanhos médios aí, até 20 litros de leite, ela vai bem ok, numa indicação bem genérica, tá? Então, na verdade, o posicionamento dela é para esses animais, né? Uns animais de média produção, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Ô, Múcio, uma coisa importante da gente falar, a gente sabe, a gente é sensível à situação que ocorreu recentemente da precificação de leite, mas dentro de uma relação histórica que a gente busca, onde 1 litro de leite ele pague pelo menos 1 quilo de ração. Essa relação histórica ela foi mantida mesmo nesses últimos momentos aí que nós tivemos de algum ajuste aí de mercado em termos de precificação. Hoje no nosso noroeste aqui a gente pode afirmar que a ração da Capu, ela na média geral, ela é comercializada abaixo do que é precificado 1 litro de leite. Então assim, a gente sabe que tem os outros custos inerentes à atividade, a gente teve aí um aumento da parte de combustíveis, a parte de mão de obra, a parte de energia, mas quando eu falo em nutrição especificamente, essa relação de troca, ela ainda ficou bastante interessante. Lógico que é sempre ideal que o produtor tenha remunerações maiores, a gente sabe que quanto maior remuneração, mais ele investe em tecnologia e melhoramento genético, mas assim, essa relação de troca, ela permanece. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente um produtor que está com nível de vacas com a lactação aí, 30 litros, 35, 40 litros, igual nós temos vários cooperados, ele consegue manter uma boa relação de custo-benefício com as linhas de maior nível tecnológico, a linha Super Prêmio ou alguma outra linha que nós temos disponíveis, né? E falando de corte, o que nós temos na nossa linha de corte agora para essa época das águas? Múcio, eu até vou voltar um pouquinho quando você fala da parte de corte, pelo seguinte, a Capu, ela até os anos de 2012, 2013, ela não olhava muito pelo seu cooperado de corte. A Capu tem vários produtores cooperados de leite que também são produtores de corte ou produtores específicos de corte. A partir daquele ano ali de 2013, começou a ser criada uma linha robusta para atender também essa demanda dos nossos cooperados. A gente tem vários aí com rebanhos, desde rebanhos menores até rebanhos maiores, né? Então, com isso, hoje nós temos um portfólio de mais de 40 produtos dedicados à bovinocultura de corte. Então, quando eu falo no período das águas, eu vou ter desde um suplemento mineral da linha inorgânica até os suplementos minerais orgânicos, já mais modernos, né? Com a configuração que ele vai ter um índice produtivo já melhor. A gente tem agora, mais recentemente, cerca de 3 a 4 anos, a linha dos adensados, que aí vem aí o Mais Prenhez, Advanced, Recria Aditivado, que são produtos muito interessantes, com custo-benefício excepcional para o nosso produtor. E tem a linha dos proteicos energéticos, né? O que são os proteicos energéticos? Lá no passado a gente falava dos quilambres para o período da seca, né? Hoje a gente tem a linha Quilambe, é o nome tradicional da Capu. A gente tem os quilambres proteicos energéticos, aí compostos aí pelo Quilambe Verão, pelo Quilambe Proganho, Quilambe Proteico Energético, Performance VMAX. Então, assim, uma série de produtos que esse produtor nosso ele vai conseguir ter o melhor custo-benefício e melhor níveis produtivos. A pecuária de corte, ela vem assim num cenário muito positivo nos últimos, principalmente nos últimos aí 12 meses, né? A gente vem realmente de vento em popa nessa atividade, muito impulsionada pelo ciclo pecuário, que já é bem conhecido desse nosso produtor, que é da pecuária de corte, né? E ele tende a se permanecer pelo menos por mais 1 ou 2 anos, mais ou menos nessa pegada que tá. A conta tá muito boa. Então compensa o nosso cooperado procurar orientação e a partir daí fazer um planejamento técnico financeiro dele para ter incremento na sua produtividade. Você tocou num ponto que eu acho que é essencial, né? O produtor, primeiro, antes de comprar o produto, pedir uma orientação técnica, porque essa linha de produtos, esses vários produtos que você falou, vai depender muito do manejo, né? Das características do manejo de cada produtor. Sim. Então, é fundamental que ele procure, né, o consultor técnico da nutrição animal para que possa posicionar o produto correto lá para ele. Exatamente, porque na verdade o melhor produto é sempre o produto que eu consigo utilizar dentro da sua recomendação técnica, né? Então muitas das vezes o produtor às vezes até quer usar um proteico energético, aí você chega lá, ele ainda está com a estrutura ainda em desenvolvimento, ele ainda não tem um coxo num tamanho correto, ou um coxo às vezes coberto, que você fala assim, ó, você não vai conseguir utilizar esse tipo de produto, mas você também não precisa ficar só no suplemento mineral. A gente tem a linha aqui do suplemento mineral aditivado, você já vai ter um incremento de produtividade diária nesse animal, ele vai ter um ganho aí de 50%,
70, 80 gramas a mais, 100 gramas a mais por dia, que isso no final de um ciclo do período das águas ou da seca, você vai ter uma rentabilidade muito maior, né? E quando a gente fala assim no mineral, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que a Capu, ela hoje se tornou uma referência em suplementação mineral, tanto na bovinocultura de corte quanto na bovinocultura de leite. Nós passamos por um processo de transformação na nossa indústria, vários investimentos foram feitos pela diretoria, pela Capu, e que isso hoje possibilita nós termos uma planta moderna que vai trazer um produto diferenciado e com a precificação diferenciada. Muito se fala, às vezes, do preço dos produtos Capu para mineral, né? O preço nosso é simples de ser explicado. Quando eu faço o ato cooperativo, eu sou isento de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Pratico uma margem justa e o que sobra eu retorno para o nosso cooperado ao final do exercício em sobras. Gente, é o cenário perfeito. Então, assim, lógico, a gente tem produtos aí nesse horizonte de 40 produtos, a gente vai ter produto para quem está procurando um desempenho médio, para quem está com a capacidade de desembolso, às vezes, um pouco maior, ou quem está com a necessidade de ter um incremento ainda maior. Então, isso passa pela orientação técnica para conhecer os produtos. É impossível colocar num outdoor hoje o nosso portfólio de produto. Ele precisa buscar essa informação e nós estamos aqui para poder atendê-los, né? Falando de tecnologia, como que a Capu, a nutrição Capu acompanha a evolução tecnológica em nutrição para animais de um modo geral? Múcio, nós temos como uma base forte da Capu Nutrição Animal, um grande diferencial nosso, está sempre acompanhando o que está vindo de modernização em termos de tecnologia no cenário nacional. Só que nós só fazemos isso baseado em dados científicos, em suplementos minerais ou aditivos que tenham realmente comprovação dentro de um centro de pesquisa conhecido, universidades ou centros de pesquisas que tem Brasil afora. A partir daí, qual que é a tomada de decisão? Nós vamos avaliar se ele tem fundamento sim ou não em nossa região para os nossos cooperados. Uma vez que nós admitimos que ele tem fundamento, a gente passa para a segunda avaliação. Qual que é? A avaliação do custo-benefício. Não adianta eu ter o melhor produto que vai me dar o melhor desempenho, que no final da história não vai sobrar dinheiro no bolso do produtor, que é o objetivo, o fim de todo mundo, é ter a rentabilidade, né? Então, uma vez que passou por esse processo, a gente vai para uma terceira análise, que é a utilização desse produto na nossa indústria. Ele é aplicável? Eu consigo utilizar nos nossos produtos? Uma vez que nós fizemos todos esses pilares, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento do produto, faz os testes de laboratório, testes a campo, retorna para a nossa planta e, a partir daí, faz o treinamento do nosso corpo técnico para isso conseguir chegar em nosso cooperado. Na mesa aqui nós temos uma série de matérias-primas que nós utilizamos na nossa indústria. Então, desde minerais orgânicos, aditivos melhoradores de desempenho, palatabilizantes, que são fidelizadores de consumo, adsorvente de micotoxina, uma série de tecnologias. Então, o que acontece? O que tem hoje disponível de aditivos dentro do cenário nacional, nós temos dentro da Capu Nutrição Animal para poder estar atendendo nossos cooperados. Podemos dizer que nós estamos sempre na vanguarda da nutrição animal. Muito bom. Estou vendo esse pote aqui. Isso é como que é o nome desse produto? É o grão inteiro, o grão inteiro. O grão inteiro. Uhum. E lembrei de uma fala sua, quando surgiu o grão inteiro, que você falou que se isso der certo, você ia rasgar seu diploma, porque tudo que você aprendeu de ruminante podia jogar fora. Exatamente. E o que evoluiu para chegar aqui hoje, esse produto está aqui na frente, na nossa frente aqui. O que evoluiu de lá para cá? Múcio, o que ocorreu no cenário aí de ruminantes, né? A gente teve um desenvolvimento na nutrição animal em aves e suínos muito acentuada. São espécies de ciclo mais curto, então a gente consegue ter uma evolução genética, evolução de nutrição mais rápida. O ruminante, até pelo seu ciclo, né? 9 meses de gestação, que a gente não consegue encurtar porque é da natureza do animal. Ali 6, 7 meses para desmamar, depois uma recria aí que se consegue fazer hoje de 6 meses até 2 anos, aí, dependendo do nível tecnológico, e mais a fase de acabamento. Isso proporcionou que esses estudos, que a gente pudesse conhecer a espécie com mais profundidade, conhecer o que é a real necessidade em vitaminas, minerais, em fibras, e a partir daí desenvolver uma série de possibilidades para atender nosso produtor. O grão inteiro vem disso, né? A gente conseguiu chegar na fórmula de que esse grão inteiro do milho, ele consegue dar o nível de fibra para manter a motilidade ruminal intestinal desse animal. Lógico, com o tempo que ele permanece dentro do intestino, ele tem
tem toda a sua absorção disponível para o animal, e com o pellet a gente vem em complemento. Então, assim, aquilo que a gente falava lá atrás, hoje é uma realidade que já até ficou para trás. Hoje a gente já está falando de dieta completa. Uma solução que o nosso cooperado tem aí disponível já no mercado. A gente vem massificando essa tecnologia no campo, né? Que ele abre o saco, ele tiver um coxo, tiver um animal e tiver água e um suplemento mineral, ele é confinador, ele é um recriador de gado de leiteiro, ele é um recriador de gado de corte, através de uma solução que é um outro produto. A dieta completa, que ela vem dessa forma realmente que o produtor já chega no campo e utiliza. Então, assim, muita coisa nova está vindo, a gente está sempre na frente aí da maioria das empresas e a gente fala isso com muita alegria, porque não existe produto milagroso, nenhum produto veio para substituir, para ser a solução dos problemas de todos, mas a gente começa a ter outras opções que no final da história a gente consegue atender realmente de A a Z. E Anderson, o que são esses outros potes, esses produtos? Fala um pouco para nós. Excelente pergunta, Múcio. Quando eu falo da ureia protegida, qual que é o principal objetivo dela? Primeiro, ela tem uma curva de liberação de nitrogênio que ela se assimila ao que eu tenho no farelo de soja. Em termos, aí, ela começa a liberação ali nas primeiras horas pós-alimentação, 1 hora, 1h30, e ela vai ter a curva aí máxima dela em torno de 3 a 4 horas após a alimentação. A ureia protegida faz a mesma coisa. E, por consequência da tecnologia, eu tenho uma segurança na utilização, que eu tenho um risco extremamente reduzido, próximo de zero, de uma possível intoxicação. Nós temos já a nossa linha histórica aí de proteicos energéticos, período das águas, são produtos que nós vendemos aí mais de 10 mil toneladas por ano, e a gente não tem histórico de utilização que veio a trazer algum tipo de dano para o animal. Pelo contrário, o histórico que nós temos são de resultados excepcionais, de excelente custo-benefício e de resultado no bolso do nosso cooperado, né? Acho que até foi bom a gente ter pego aqui. Tem outras tecnologias que nós utilizamos, por exemplo, a linha dos minerais orgânicos, né? O que além dos minerais orgânicos nós temos de benefício? Elas têm uma maior biodisponibilidade para os nossos animais. Por consequência, eles absorvem melhor todos esses nutrientes e conseguem ter um nível produtivo ainda maior. São a série de minerais orgânicos que nós utilizamos hoje. Além disso, nós temos o quê? Um exemplo muito importante da gente falar a respeito do fosfato. O fosfato que nós utilizamos hoje na Capu Nutrição Animal, hoje nós temos 2 principais empresas no Brasil que determinam aí mais ou menos 90% do mercado de nutrição de fosfato. As 2 empresas são fornecedoras da Capu Nutrição Animal e exclusivas. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não temos por opção, quando eu vou para uma cotação, de comprar um fosfato mais barato. Pelo contrário, a gente busca o fosfato de melhor qualidade, porque isso vai ser um diferencial na formulação dos nossos produtos. Tem uma série de outros aditivos também que nós utilizamos, com o objetivo fim de quê? A gente trazer uma maior rentabilidade. Então, eu me sinto assim bastante confortável de falar que hoje a gente conseguiu chegar na maturidade de formulação e de produtos que a gente realmente consegue fazer uma diferença na vida do nosso produtor. Muito bom. E desse lado de cá? Desse lado de cá, moço, olha, para a gente ver aqui como exemplo, né? Eu tenho aqui um aminoácido encapsulado, que ele é uma metionina específica para ruminantes. Por que ela tem que ser encapsulada? A gente tem também a metionina não encapsulada na indústria, que ela é utilizada na linha de aves e suínos. Só que se eu utilizar de aves e suínos, que ela não é encapsulada na de ruminantes, ela vai quebrar toda no rumo e perde seu melhor potencial. Ela precisa ser encapsulada. Eu tenho aqui, por exemplo, um aditivo melhorador de desempenho, uma flavomicina, que nós utilizamos aí nos nossos proteicos energéticos, em alguns minerais, em algumas rações. Nós temos aqui uma outra opção de ureia protegida, nós temos aqui uma opção de gordura protegida, né, que nós utilizamos na formulação. Então, ou seja, é uma pequena amostragem hoje no horizonte de mais de 200 matérias-primas que nós temos na nossa indústria. São até bonitos, né, de olhar, colorações diferentes, até pela sua composição química desses materiais, né? E essas matérias-primas são microdosagens, né? São microdosagens, sua grande maioria, moço. A gente tem hoje lá alguns materiais que são dosados de 20 a 30 gramas por tonelada de produto. Agora você imagina isso. Eu só consigo fazer isso com um nível realmente industrial, com automação, com qualidade de mistura, com verificação.
E ele está lá porque tem um porquê, né? Ele não está lá porque nós optamos de querer falar que nosso produto tem aquele ou aquele, aqui é só aquela matéria-prima, e sim porque nós temos um estudo científico que comprova a melhoria do desempenho dos nossos produtos com a presença daquele material. Isso é bom que traz muita segurança, né, para o cooperado, para o consumidor. Muito bom, Anderson. É bom saber que a Capu só utiliza de matérias-primas, né, nobres, né, de fornecedores de confiança, para levar a confiança para o campo, né? Isso é muito importante e é o que a gente prima, né? Exatamente. E outra coisa que eu me recordo, conversando um dia com um criador de cavalo. Aí ele falou, a Capu tinha que ter uma linha de nutrição para animais de alta performance. Vocês não têm e tal. E eu virei para ele e falei assim, você tem quantos cavalos de alta performance? 1. Eu falei, então, a Capu ela preocupa com o seu negócio como um todo. A Capu preocupa na manutenção dos seus animais. Quantos animais você tem? 200, então. Nós preocupamos em produzir uma ração de qualidade para você manter o seu plantel. Não é o foco nosso animais de alta performance. A gente quer que o seu negócio gire e ele vai girar com o plantel que você tem. Podemos, eventualmente, no futuro, investir nessa linha, exatamente, mas não é o foco da Capu. É isso? Múcio, exatamente. E assim, é uma coisa que eu costumo sempre falar no dia a dia, nós conversando, né, no dia a dia, na elaboração dos produtos, que as verdades são transitórias. Essa é uma realidade que nós temos hoje, porém, ela é uma realidade que ela pode ser mudada a qualquer momento. À medida que os nossos cooperados vão desenvolvendo a sua atividade, que o volume passa a justificar o investimento, às vezes, de uma modernização de uma certa parte da nossa planta, né? Para poder atender aquela linha, aí isso passa a ser uma coisa mais viável na mesa, né? Eu não posso chegar a imaginar que eu vou fazer um investimento de um rebanho de 200 animais, de uma tropa de 200 animais, em detrimento da alimentação de um animal, né? Isso, o volume não justifica. A gente precisa economia de escala dentro da indústria, né? Eu vou fazer um setup hoje de produção, a nossa indústria está caminhando para 6 toneladas a cada batelada de produto que eu faço a cada 5 minutos. Então, como é que eu vou produzir 6 toneladas de um produto, que vai dar lá 150 sacos de 40 quilos, para atender um animal de uma tropa de 200 animais, que já é uma tropa gigante com relação ao que a gente tem de amostragem, né? Então, a gente toma sempre esse cuidado. Mas, pelo outro lado, nós temos a nossa linha de rações peletizadas para equino, nós temos uma ração para potro muito bem elaborada, temos uma ração 15, que é uma ração muito interessante, e uma ração manutenção 13%. Todas elas elaboradas com palatabilizante, uma ração de consumo muito alto. Ela não tem o que às vezes o pessoal da equinocultura acostumou ver, o melaço, né? O melaço líquido e tudo. Mas ela é rica em palatabilizante, que ela tem um consumo muito estável. Todos que utilizam sabem do que a gente está falando. Ela é uma ração que ela vem com vitaminas ADE em doses muito significativas. É uma ração que ela vem com os minerais orgânicos que fazem toda a diferença para a tropa. Então, assim, a gente tem uma certa dosagem de óleo, sim, nas nossas rações de equino. A gente não chega a dar o banho de óleo nela, né? Eu teria que ter um outro tipo de equipamento. Mas com esse investimento que nós estamos realizando ultimamente na nossa indústria de nutrição, nós vamos ter uma possibilidade, quem sabe aí no futuro próximo, de ter novas linhas para a equinocultura, sim. Né? Até porque ela é um negócio muito interessante que a Capu tem. Nós produzimos hoje, em média, 400 a 500 toneladas por mês de equinos, rações para equinos. Então, eu não estou falando que a gente produz 100 sacos, é um volume realmente muito significativo todos os meses, né? E só tem porquê de chegar nesse volume porque nossos cooperados demandaram. Né? Com relação aos equinos, o equino é um animal que tem um sistema digestivo um pouco mais sensível, né? Sim. De que forma a nutrição elabora as rações? Qual que é o cuidado maior que vocês têm lá na nossa fábrica? Ô, Múcio, primeira coisa que a gente... Pensando em segurança. Exatamente. A primeira coisa, quando a gente fala aí de uma linha de produção para equinos, eu preciso ter a segurança daquele alimento que eu estou produzindo, né? A nossa fábrica, igual eu mencionei já aqui durante o nosso bate-papo, ela é toda automatizada e dentro dessa automação eu tenho o sequencial de produção. Esse sequencial de produção é determinado pelo corpo técnico, aonde para eu fazer o produto posterior, eu preciso fazer uma limpeza de linha onde hoje é aplicado 9 toneladas de produto que é passado nessa linha para fazer o que a gente chama de flushing,
que é a limpeza de toda essa linha para depois vir o produto seguinte. Quando eu vou para os produtos de equino, todo esse sequencial ele é respeitado, obviamente, para todos os produtos da Capu, e isso vai me trazer o quê? Uma segurança que eu nunca vou ter uma possibilidade de uma contaminação cruzada em um produto nosso, em nenhum produto da Capu. E também, quando eu vou para a parte da formulação, a gente tem um rigor técnico muito grande na formulação. O equino, por exemplo, uma das principais coisas quando a gente olha a formulação de equino é o nível de fibra. Então, nós temos a aquisição de matérias-primas específicas para atingir o nível de fibra para manter um bom funcionamento desse trato digestivo dos nossos equinos que são alimentados com as nossas rações. Bom, fala um pouco, Anderson, sobre as nossas outras linhas de pequenos animais. Múcio, quando nós falamos aí de pequenos animais, a Capu hoje tem uma vasta linha para avicultura, suinocultura, também coelhos e codornas. Isso há cerca de 10 anos atrás, nós começamos com a linha assim bem simples, o objetivo era atender aquele cotidiano do nosso produtor, todo mundo aqui praticamente na região cria ali um frango caipira, cria um suíno ali para fazer o abate para consumo próprio, para uma comercialização no mercado regional. E com o tempo a Capu entrou nesse sistema, incentivando o crescimento principalmente da avicultura, né? E com isso veio a assistência técnica e veio também a introdução de genética melhoradora na região. Hoje todas as lojas da Capu têm a venda aí de pintinhos, tanto para a parte de corte quanto para poedeiras, né? Pintinhos realmente melhorados, que aquela linha que a gente tinha lá atrás, ela não era mais suficiente para atender. Com isso nós trouxemos alguns consultores, especialistas nessas espécies para nos auxiliar, e essa linha hoje ela ficou da seguinte forma: na avicultura nós temos a linha Aves Inicial, Aves Crescimento, Aves Engorda e Aves Postura. Também temos os concentrados proteicos, que vêm com a parte mineral e vitaminas e aditivos, onde o produtor tem a necessidade de ter o milho na sua propriedade ou adquirir no mercado, ou até para alguns produtores num nível um pouco maior, que a gente tem a venda do núcleo, e ele tem que buscar ou na cooperativa ou no mercado o seu farelo de soja ou algum outro concentrado proteico, via de regra geral o farelo de soja, e o milho, e fazer essa formulação na propriedade. Quando eu venho para a suinocultura, ela veio num processo muito similar. A gente tinha uma linha um pouco mais modesta, com o tempo começou a vir a introdução de genética também na região, onde houve a dependência da atualização dessa linha. Então hoje nós temos uma ração suíno gestação, uma ração suíno lactação, ração para leitões, ração para suíno crescimento, suíno engorda, e ainda permanecemos com a linha um pouco mais simples para aquele porquinho que é criado ali no fundo de quintal, que é a suíno serva, a exemplo que nós temos também na nossa linha de aves, que é a nossa ração chácaras e quintais. O nome é até um pouco sugestivo, né? Questão ali de chácaras e quintais, um volume um pouco menor. Então, o que isso trouxe para a gente? A gente trouxe uma solução para um novo negócio na nossa região, um novo negócio que cresce a cada dia. Hoje, dentro da fábrica de rações, a nossa linha de aves, suínos, coelhos e codornas e equinos já supera 30 milhões de faturamento anual. Isso começou lá atrás, vendendo um saquinho, 2 saquinhos. Muitas das vezes a gente nem conseguia colocar toda aquela produção no mercado, e hoje a gente tem uma demanda que ela está passando, inclusive, para uma ampliação na indústria para atender. Tivemos aí alguns ajustes aí nos últimos anos. Realmente é um fenômeno que está acontecendo dentro do nosso negócio, e a gente com resultado muito positivo. É bastante comum os produtores chegarem na gente com as posturas acima de 80%, alguns chegando na casa de 90%, outros abatendo seus frangos aí com peso de mesa aí, normalmente de 1,8 a 2 quilos aí na casa de 60 dias. Então, assim, é uma linha também que veio a agregar, e hoje é um grande negócio dentro da nossa cooperativa também. Interessante que na criação de animais, qualquer movimento se transforma em números, né, muito relevantes, né? Que é o valor de 30 milhões de faturamento. Quem ia imaginar, né? Quem ia imaginar, pequenos animais, coelho, codorna, galinha de quintal, porco. Exatamente. É muito relevante isso, muito interessante, né? Principalmente quando faz parte da cultura, né, da nossa região, porque quando a gente mexe em algo que a pessoa já gosta de produzir, o nosso cooperado gosta de produzir o frango, ele gosta de produzir o suíno, ele gosta de fazer uma cavalgada, né? Então isso fica muito mais fácil de você impulsionar. Exatamente, eu falo muito isso, né? Que a Capu ela tem que estimular, ela tem que fomentar atividades que é da cultura do povo da região, porque tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. E mudando de assunto, volta e meia a gente ouve falar assim, tá faltando um produto X ou um produto Y porque a Capu tá vendendo para fora e não tá prestigiando o nosso cooperado aqui da região.
Esclarece isso para nós, Anderson. Vamos desmistificar isso aí. Desmistificar, exatamente. Múcio, a Capu ela cresceu muito, a Capu como cooperativa. Hoje, cerca de 80% dos produtos que são produzidos na Capu Nutrição Animal tem um destino a nossos cooperados. A venda nossa, ela privilegia o nosso cooperado, inclusive na precificação, onde a gente pratica um preço meio impeditivo a quem não é cooperado. Todo mundo sabe que o preço para não cooperado ele é bem mais caro, hoje é 6%, né? É o número que a gente fala abertamente nas nossas negociações, só que a Capu cresceu muito. Hoje nós temos cooperados em uma série de municípios aí, Brasil afora, literalmente, dentro de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, alguns outros estados circunvizinhos nossos aqui, né? Então isso faz um volume muito grande. Só que eu acho que a grande ponto que nós temos que nos pegar, que se tornou um grande negócio. Os números estão aí, né, para todos os cooperados que recebem o balanço, que participam da Assembleia. E hoje a gente, assim, até por apoio da diretoria, nesse processo de ampliação da indústria, a gente vai sanar isso com bastante tranquilidade e esse negócio vai ser cada vez mais pujante dentro do negócio da cooperativa e gerando receita para o nosso produtor. Porque todo esse material que nós vendemos, inclusive para nossos cooperados, aquela margem que nós trabalhamos de forma civilizada, o que sobra no final do ano, retorna para ele na forma de cota capital, na forma de sobra, na forma de correção de juros, que é tão gostoso quando a gente vê um produtor que vem ali em março, em abril, pegar a sua sobra ou usa ela para, às vezes, pagar algum compromisso ou para adquirir algum bem. Isso é gostoso, isso faz parte do processo do nosso trabalho também, né? É o cooperativismo. O que o Anderson está dizendo aqui, a Capu fornece o pacote completo. Ela produz, né, um insumo para você, cooperado, ela dá assistência técnica, você tem um produto mais barato, você tem um técnico, um agrônomo, um zootecnista te atendendo na propriedade. A Capu, ao longo dos anos, vem distribuindo sobras, né, sobras interessantes, além do dinheiro que vai para o bolso do produtor, ele vai para o capital social, né, você tem o seu capital, que todo ano parte das sobras vai para ele, tem os juros do capital social, e após 35 anos você pode resgatar esse valor que você acumulou ao longo dos anos, né? Como se fosse uma aposentadoria. Quando você faz a conta, é melhor até do que um plano de previdência, vamos dizer assim. Então, isso é cooperativismo. Tudo que se produz dentro da cooperativa, tudo que gera de sobras dentro da cooperativa, de receita dentro da cooperativa, de alguma forma, ela retribui para o produtor. É um sistema que se retroalimenta. Então, o cooperativismo é um modelo de negócio que deu certo e vai continuar dando certo. E nós, enquanto, né, diretores, gestores da Capu, junto com a nossa equipe, vamos fazer de tudo para que o cooperativismo continue sendo exemplo de um modelo de sucesso no Brasil e no mundo. E para encerrar, eu agradeço muito o Anderson, né, ter disponibilizado o tempo dele para estar aqui. O CapuCast é um projeto novo, né, com o intuito de trazer informação relevante para o nosso cooperado, de trazer o dia a dia da cooperativa, né, dos nossos gerentes, dos nossos técnicos, dos nossos colaboradores. Você, cooperado, pode também sugerir, né, assuntos, vocês podem sugerir temas aqui para nós, né? Podem mandar para o nosso setor de comunicação sugestões para que a gente trate para vocês. E eu queria que você, Anderson, dissesse para o nosso cooperado o que dessa conversa aqui ele não pode esquecer. Ô Múcio, agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco do dia a dia aí para que se chegue de uma forma mais natural ao nosso cooperado, né? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante essa que foi criada. E eu queria deixar como mensagem para nossos cooperados que na Capu Nutrição Animal você tem total garantia de qualidade dos nossos produtos, uma linha robusta, um suporte técnico muito especializado para que leve para a sua propriedade um produto que realmente vai fazer a diferença dentro da sua atividade. Esse produto que vai trazer uma maior rentabilidade, um melhor índice reprodutivo, um melhor índice produtivo e que com isso você vai ter um maior sucesso dentro da sua atividade. Nós falamos aqui também que nossa planta está passando por uma ampliação, então muita novidade está vindo por aí, né? Falamos bastante sobre controle de qualidade, robusto, e inclusive eu gostaria, Múcio, de deixar o convite para que o nosso cooperado que ainda não conhece a Capu Nutrição Animal, que venha nos fazer uma visita, venha conhecer a fábrica de nutrição animal da Capu, que é uma referência a nível nacional e ela está aqui, é do nosso cooperado.
A gente está lá para poder recebê-los a qualquer momento. Temos algumas regras de acesso, né, de acessibilidade, mas são muito tranquilas. E venha conhecer e fazer parte desse sucesso conosco. Reforçando o convite que o Anderson fez para você, cooperado, nós temos hoje o projeto da Caravana da Nutrição Animal, que são as visitas técnicas que os nossos cooperados fazem à fábrica. Esse projeto começou no início da nossa gestão e já tem quase 300 cooperados que já passaram por lá. É uma experiência muito boa, todos que foram gostaram muito. Nós estamos aproveitando essa visita na fábrica para passar também na fábrica de laticínios, né, que ainda vai começar a operar logo. Então não deixem, né, de aproveitar essa oportunidade para vocês conhecerem o que o Anderson falou. A nossa fábrica de nutrição animal é uma das maiores do Brasil. Hoje nós somos referência no Brasil em nutrição animal. Então, quem quiser visitar a nossa fábrica, é só procurar o nosso departamento técnico, procurar as gerências das nossas lojas e organizar para que vocês venham ter essa experiência conosco. Ô Múcio, e eu gostaria de assim agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Outros profissionais da cooperativa também vão ter essa oportunidade de estar aqui e te parabenizar por essa iniciativa, porque é uma forma de aproximar os nossos profissionais da cooperativa, os gerentes, supervisores, colaboradores da cooperativa que tanto dedicam o seu dia a dia. E também parabenizar pela essa abertura. Ela é tão importante para nós que somos colaboradores, que já te conhecemos no dia a dia, né? A gente está encontrando aí direto nos corredores, aí, outras horas numa formalidade maior, nas reuniões, tem toda a seriedade, mas no cotidiano nosso do dia a dia, a pessoa do Múcio, assim, que veio a acrescentar tanto com a gente, está próximo da gente no dia a dia, participa aí das nossas emoções, das nossas dificuldades do dia a dia, e assim, eu gostaria de te agradecer demais e estou à disposição para novas oportunidades. A gente tem uma série de assuntos para trazer. Temos também profissionais muito interessantes lá na indústria, na equipe nossa, que estão aí a campo, ou lá dentro da indústria, que poderão estar aqui em novas oportunidades e com certeza eles farão aí um excelente trabalho e vão trazer muita informação para o nosso cooperado. Meu muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, né, a disponibilidade de estar aqui. O objetivo nosso, desde o início, é estar mais próximo do cooperado, do colaborador, do profissional que trabalha com a gente. E essa proximidade a gente começou nos comitês, né? Nós visitamos no primeiro ano todos os comitês para saber a situação do nosso cooperado. E esse projeto aqui é fruto do que o nosso cooperado anseia. Ele anseia o quê? Informação. Ele quer saber o que acontece na cooperativa, ele sente falta disso. Então, esse CapuCast é para isso, é para levar mais informação para você, cooperado. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, um abraço, até a próxima.